Pessoal, e aí, saudações a todos, né? Tem pessoas que costumam falar boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, mas eu acho que a gente pode começar com saudações, né, a todos vocês. Vamos começar aqui com a leitura de Apocalipse, né, gente? Apocalipse 1, independente do seu credo religioso, né? A gente vai estar fazendo a leitura da Bíblia, que eu acho importante, né? A gente está realizando, né, a leitura da Bíblia. Vamos lançar vídeos que a gente deixa de ler a Bíblia, né? Quando a gente vê, passa aí 10 anos e a gente não leu a Bíblia ainda. Se a gente começar a ler um capítulo por dia, né, versículos por dia, a gente consegue avançar bastante, principalmente se a gente anotar. Eu acho interessante a gente estar anotando. Ah, mas eu tô com a vida torta, eu tô na bebedeira, tô pecando, né, não tô casado ainda, todas aquelas coisas que a igreja exige da gente, né? A gente fica meio sem graça por a gente de até orar, de até estar abrindo uma Bíblia, a gente não tem a franqueza, a gente não tem, né, aquela liberdade toda, né? Às vezes você não tem liberdade nem de fazer uma oração dentro da sua casa, tão acusado que você tá, de tão condenado que já te condenaram. Então o importante é a gente nunca deixar de Deus, mesmo que às vezes você não tá nem com a moral que você queria ter, né? Tá com a moral baixa, todo mundo, é aquele cara assim, aquele cara fala muita coisa de você. Mas leitura bíblica, sempre, provérbios, né? A gente tem a leitura, a gente tem o estudo, a gente tem a execução da Bíblia, das coisas que estão aqui dentro. Então vamos aqui para leitura Apocalipse 1, né? Sem mais delongas. Apocalipse de João foi revelado para ele na ilha de Patmos, quando ele estava preso ali. Ele tinha sido lançado num caldeirão de óleo escaldante, fervente. Não morreu como o pessoal queria que ele morresse, e ele foi levado para essa ilha aí, e aí começou, né, a escrever esse livro aqui, segundo as revelações que ele tinha do céu ali, né? Muitos não atribuem esse livro aqui a João, atribuem a outra pessoa, até pelo mesmo do jeito da escrita não ser igual, né, da maneira de escrever, não ser o estilo de escrita de João. Mas para quem acredita, né, ou para quem não acredita, vamos fazer a leitura do mesmo jeito, né, meus queridos? Começa com o título e assunto do livro: Revelações de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. O 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados todos os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Gente, ali que está falando que o tempo está próximo, tá? Teoricamente não está depois de 2000 anos, igual a gente está vendo agora, que a gente acha que o Apocalipse vai se cumprir, né? Então isso aqui são partes da leitura que são importantes, que a gente passa por cima e nem vê. Muitos também passam da igreja, né? Tem seus motivos para fazer isso aqui, né? Isso que eles fazem, né? Eles têm o motivo deles. Bem-aventurado, a gente sabe que significa feliz, né? Feliz aquele que lê e feliz os que ouvem, entendeu? Então aqui a gente tem, né, a leitura e o ouvir, né? Muita gente fala assim, não está falando aquele que crê, não está falando que aquele que lê, mas a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Então, para que alguém ouça, tem que alguém ler, né? Vamos fazer um vídeo só a respeito desse versículo aqui, tá? Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Primeira pergunta aí, gente, né? Quem são esses 7 espíritos aí que estão, né, lá diante do trono de Deus? Quem são esses 7 espíritos? Vocês sabem, gente? Dica, eles estão lá no livro
mas chama no Antigo Testamento. Vai ter que ter o Antigo Testamento todinho para saber, tá? Jesus Cristo, ele é o que? Ele é a fiel testemunha. É ele que é a fiel testemunha, gente, não somos nós. Ele é o que? O primogênito dos mortos. Como ele é o primogênito dos mortos? A pergunta é essa: como que ele é o primogênito dos mortos? Se antes de Jesus morreu gente? Essa é a segunda pergunta, tá? Ou terceira, como que queira. E a próxima aqui: ele é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Colocando aqui, né, sublinhado essa parte aqui, muito importante também, tá? E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Gente, é uma leitura muito poderosa, tá? Às vezes eu vou dar até gaguejar aqui, mas é porque é uma leitura muito poderosa. Toda a Bíblia em si, ela é uma leitura muito poderosa para ser feita, né? Até para quem não acredita, gente, nas coisas, né, celestiais, nas coisas espirituais, mas você acredita na ciência. E a ciência diz que quando você faz uma oração, ou você põe as mãos dessa forma aqui, né, você ativa uma área do seu cérebro. Você ativa uma área aí, né, que é responsável por muitas coisas aí, né, gente? De outras maneiras você não ativa, né? Então vamos lá. Eis que vem com nuvens e todo olho o verá. Gente, como é que todo olho o verá? O cego vai ver ele também? O que significa essa expressão? Nós temos que ver o que significa essa expressão na época lá, tá, gente? Todo olho verá, né? Quer dizer, não vai ficar uma pessoa sem saber, né? Talvez seja isso. Mesmo que não tenha olho, alguém vai falar para ela. Mesmo que não tenha ouvidos, alguém vai falar para ela. Como é que é? Mesmo que não tenha ouvidos, alguém vai falar de maneira, né, sinais, alguma coisa assim. Todo mundo vai saber que ele está vindo, né? Tem gente que não tem olho, né, que não enxerga, que não ouve, né? A gente está em condições tristes de saúde. Expressão também, né? Talvez não queira lançar sobre ela, né, gente? Mas tudo bem. Há de se perguntar sempre. Pergunte para a Bíblia. Eis que vem com nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Aqueles que o transpassaram. Ou seja, os guardas lá, né, que fizeram esse serviço. Gente, a gente sabe que foi um guarda que transpassou ele. Um guarda só. Então, como falar aqueles? Então, quer dizer, aquele que mandou fazer também o mandante do crime, né, gente, também comete o crime, né? Então, aquele que quis, né, que fez tudo para que acontecesse, que um guarda fosse transpassar o Senhor Jesus, ele também é como se ele tivesse transpassado o Senhor Jesus, né? E tem outras coisas também, né, outros entendimentos, que aquele que peca também transpassou o Senhor Jesus de novo. Tem gente que entende dessa maneira, né, gente? Eu me eximo dessa parte. Porém, vamos continuar a leitura? Se eles verão, se eles, os que transpassaram o Senhor Jesus, o verão, quer dizer o que, gente? A pergunta é essa. Seria na época de Jesus, quando eles estavam vivos? Seriam naquela época, hein? Ou seria, gente, eles ressuscitariam e veriam, né? Então tem essas duas interpretações aí também, tá? Fica aí o seu critério, acreditar na que você achar melhor aí, gente, tá? E todas as tribos se lamentarão sobre ele, sim, amém. Vamos lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, quer dizer, o começo e o fim, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Aí Jesus aparece a João, o título, né? A mensagem às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, vosso irmão companheiro, convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Gente, o que seria esse dia do Senhor que ele foi arrebatado aqui? Seria o dia que Deus, Jesus Cristo, voltasse? Aqui a gente já viu que não, né? Ou ele foi arrebatado ou ele foi arrebatado no dia que o Senhor voltou? A pergunta, gente. Ou ele foi arrebatado para o dia que o Senhor voltou? Aqui foi arrebatado no dia do Senhor, sabe? Se ele fosse arrebatado para o dia, então ele seria arrebatado lá para o dia que o Senhor voltaria, o Senhor Jesus voltaria, no caso, se fosse agora, né? Agora aqui está dizendo no dia. Então, gente, para a gente não ter acesso ao hebraico, fica difícil a gente saber se essa tradução está certa ou se está errada, tá? Ou se está faltando alguma coisa aqui. Então, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia as 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Gente, tinha endereço certo isso aqui, né? Tinha remetente certo, era aquelas igrejas, não era, fala pro futuro aí, fala para as igrejas que vão vir do futuro, deixa esse documento para posteridade, na hora que eu for voltar pro futuro, lá daqui 2.000 anos, 3.000, 4.000. Se bem que Jesus não poderia até falar isso, porque ele nem sabia, né, quando ele ia voltar, né? Nem Jesus sabia. Então aí, gente, a gente não sabe se Jesus voltaria naquela época, e nem agora, e nem o próprio Jesus sabia naquela época, quando ele estava aqui na terra, né? E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingida à altura do peito, com um cinto de ouro, né, de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda palavra de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força. Quando o vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, né? E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou do Sheol, ou do inferno, que o pessoal transformou tudo na mesma coisa, né? E não é, né? A gente sabemos que Sheol, Hades, são de culturas diferentes, né, meu querido? Hades é provavelmente de Zeus, né? Daquelas culturas gregas lá, né? Sheol remete ao que é o hebraico, né? O povo judeu, né? Seria como é que chama? Ali onde as pessoas ficam, o sepulcro, né? E aí o inferno da Igreja Católica, né? Criado pela Igreja Católica, pelos concílios ali, aquela coisa. Então aqui está. Tá, engraçado, né? Nessa própria Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia que, gente, eu não sei se ela é, deixa eu ver, João Ferreira de Almeida, ó, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Escrever Hades aqui, né? Trazer coisas de cultura, de outras culturas, né? De outras mitologias. Como é que Jesus foi lá no Hades, lá, do Thor, né? O Hades, quem comandava o Hades lá era como é que chama, gente? O Hades, tem o príncipe do Hades lá, né? Mas deixa, por enquanto eu não vou lembrar o nome dele. Mas vocês sabem aí, pesquisem. É Zeus, Poseidon era o mar, Hades, era Hades mesmo, né? Era o nome do... Ares era o da guerra, Hades era dos espíritos mortos, né? É mais ou menos isso mesmo, Hades é o mesmo, né? Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Então, uma linguagem cheia de simbologia lá em cima, né? Ela vai dar uma referência aqui de alguma das simbologias. 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, anjos mesmo ou dirigentes, pastores das igrejas. 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas, né? Então tá aí, gente, explicada a simbologia aí. Um capítulo assim mais simples, mas bem tenso quando a gente lê, que é Apocalipse. Quando a gente fala Apocalipse, muita gente tem até medo, né, de ler, né, gente? Eu também tive um rio de medo de ler Apocalipse. Quando eu li, não vi que não era aquilo tudo, né, que a gente fica com medo, né? Que o pessoal põe um medo na gente. Mas é isso aí, gente, é importante a leitura, né? Igual eu tava falando pra vocês, eu tô com a vida torta, eu tô com a vida errada. Eu também tô com a vida torta, eu tô com a vida errada, mas a gente não pode parar de fazer a leitura da Bíblia, porque é importante pra mim e pra você, né, que a gente também cuide da espiritualidade através da leitura da Bíblia, através das boas ações, das boas obras, através da gente estar falando sobre as coisas de Deus, né? Então, por mais que você esteja em descrédito, meu querido, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estar fazendo aí, né, aquilo que é importante para sua alma, para o seu espírito, independente da sua religião, gente, né? Execute sua religião, faça, eu acredito nisso, gente, faça o que a sua religião pede, então, que você, não aquilo, né, gente, que você vê que está errado, né? Tem coisa que você vê que está meio complicado para ser feito, mas aquilo que você vê que dá para ser realizado, né, gente, realize, tá? Fica com Deus, um abraço a todos vocês e, independente da sua religião, gente, sua espiritualidade é muito importante.